o colchão, essas coisas assim, então, direito do consumidor. Direito do trabalho, que é o que nós vamos tratar hoje, é aquilo que você sabe também. Nem todo mundo paga bem, alguns pagam demais, outros querem exigir demais também, outros pedem demais na Justiça do Trabalho, então tire as suas dúvidas aqui. Direito previdenciário e direito de família são assuntos que a gente trata também aqui durante a semana. Previdenciário, porque a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar, e direito de família é aqueles assuntos que envolvem sempre as nossas questões familiares. Então não esqueçam, vocês podem perguntar, e eu vou dizer para vocês exatamente como é que vocês devem fazer para perguntar. Então, eu já estou procurando aqui o telefone novo do nosso direito do consumidor, que eu não estou achando, mas eu vou achar. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eu coloquei aqui, então ele deve estar aqui no meio. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar para vocês o seguinte. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, esse que está aí na tela, consumidorempauta@tve.com.br. Ou então podem usar o nosso telefone, eu disse para vocês que eu ia achar, 984-298-775. 984-298-775. Telefone, pergunte. A gente sempre tem alguém aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E hoje nós temos dois convidados aqui no programa que orgulham muito o nosso Consumidor em Pauta. Doutor Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, uma grande alegria, né, poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores aí. A alegria sempre é nossa, doutor. Volte sempre. Aliás, a última vez que o senhor esteve aqui, eu disse, né? Volte sempre que quiser. Aparece a oportunidade, vamos conversar aqui, bater um papo. E eu hoje estou recebendo uma visita aqui de um advogado que fazia, olha, alguns anos que a gente não se via. E que é daquela safra antiga, do tempo do consumidor antigo. A gente estava relembrando aqui o tempo que a gente fazia o programa aqui na TVE. Doutor Fernando Witt, advogado do trabalho. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Guilherme. Um bom filho sempre a casa retorna, né? Claro, com certeza absoluta. Muito lisonjeado por ser convidado novamente para vir ao programa. E que é um programa que é referência dos direitos dos cidadãos, né? Que bom. Levar boa informação aos cidadãos é uma das missões desse programa e no qual me orgulho muito. Doutor Guilherme mandou um WhatsApp hoje assim, o Fernando Witt vai comigo, lembra dele? Como é que eu vou esquecer o doutor Fernando, né? Sempre foi uma pessoa atuante aqui no programa. Então hoje estou tendo esse prazer enorme aqui em recebê-los aqui no Consumidor em Pauta. E como nós temos muita pergunta, e eu já vou colocando meus óculos, porque senão eu não enxergo as perguntas que são feitas aqui, né? Mas não é nada de idade, é só uma questão de olhos mesmo, não de visão mesmo. A primeira pergunta eu vou endereçar aqui ao doutor Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho. Doutor Guilherme, a pergunta vem aqui de Porto Alegre, é da dona Mara. Ela disse que está voltando de licença maternidade e a empresa onde ela trabalha vai encerrar as atividades. Já deu aviso prévio aos funcionários. Ela quer saber se ela deve assinar esse aviso ou se não tenho direito, já que não completei o 5º mês da licença. E daí, doutor? Antes de mais nada, eu só queria fazer um comentário sobre o número que está aqui chamando a atenção, o número do telefone novo do Consumidor em Pauta. Eu estava vendo aí, são 3 conjuntos de 3 números. Né? Eu estava pequeno, o telefone da minha mãe eram 3 conjuntos, números, mas de 2 números. De 2 números, Eram 6 dígitos na época, né? Olha tudo que já aumentou a quantidade de números de telefone, de linhas de telefone. Ultimamente nós tivemos um acréscimo do número 9 nos celulares. Né? Mas eu estava lembrando, antigamente eram 3 conjuntos, eu vinha usando sempre 4 conjuntos de 2 para dizer os números, agora eu vi, é uma nova realidade, 3 conjuntos de 3, né? São 9 números. E antigamente eram 3 de 2. Bom, tratando especificamente da dúvida da Mara, né? A situação aqui que parece problemática é o fato de que ela está no curso da licença maternidade. E durante o curso da licença maternidade, não pode ser extinto o contrato de trabalho. Né? Portanto, parece que tem uma incompatibilidade aqui entre o aviso prévio, que é a comunicação da extinção do contrato de trabalho,
e a licença maternidade que ela ainda está fruindo. Então, a princípio, ela só poderia ser comunicada dessa intenção do empregador de extinguir o contrato de trabalho no término da licença da maternidade, não antes disso. E me diga uma coisa, doutor, mas e se por acaso a empresa fechar antes que ela complete o 5º mês de licença, vamos dizer, ela tem que ser indenizada disso? A rigor sim, a empresa teria que esperar, se a empresa está fazendo o pagamento das prestações da licença maternidade, né, ela teria que esperar o término da licença maternidade para daí fazer a comunicação do aviso prévio. Ela pode indenizar o período do aviso prévio, ela não é obrigada a exigir o trabalho ou receber o trabalho da trabalhadora, né? Ou pode, enfim, não sei se vai postergar ou não as atividades até o momento em que ela termina a licença maternidade para que ela possa cumprir o aviso prévio ainda trabalhando. De qualquer maneira, a dona Mara não perde o direito a esse 5º mês. Não perde. Tá bom, que bom. Tá bom, dona Mara? O Jurandir, doutor Fernando, mora na cidade de 2 irmãos. Eles que trabalham no restaurante nos fins de semana e feriado, ele recebe isso aí, é R$80, isso que está escrito aqui é R$80 por dia e mais nada. Então ele ganha R$80 por dia para trabalhar, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriado. Ele diz que tem 30 minutos para o almoço. Ele quer saber se tudo isso aí está correto. O seu Jurandir, lá de 2 irmãos, né? Isso. Efetivamente ele entra bem nas questões da reforma trabalhista, né? Que é toda essa questão referente à terceirização do direito de trabalho e tal, e muitas vezes se confunde. E, efetivamente, não se encontra correto a forma que o seu empregador está exercendo as atividades do empreendedorismo dele, né? Com relação ao trabalho do seu Jurandir. Uma vez que todos os finais de semana ele vai lá e presta o seu serviço. É verdade. Então, ele não tem, ele tem a continuidade da prestação do trabalho, né? Com a continuidade, obrigatoriamente, haverá o que? Todas as verbas referentes ao vínculo trabalhista, né? Com relação a esses pagamentos, ele deve ter a carteira assinada, né? Se houver hora extra, ele também tem direito, férias, 13º, enfim, todas as verbas trabalhistas devem ser pagas tal qual, não modificou em nada pela continuidade da prestação de serviço. Com relação aos 30 minutos, esse sim há uma diferenciação. Se ele está tendo 30 minutos de intervalo, né, para ele, que deveria ser 1 hora. Ele exerceu os 30 minutos, haverá sim de ser pago pelo empregador os outros 30 minutos, que antes da modificação da reforma, a regra, uma vez não cumprido com 1 hora, se cumprisse apenas 5 minutos, teria 1 hora cheia. Se cumprisse com 45 minutos, teria 1 hora cheia a ser indenizado pelo empregador. Agora, se cumpriu 30 minutos, haverá sim de ser pago pelo empregador os demais 30 minutos referente ao intervalo não exercido por ele, né? Então, efetivamente, não encontra-se correto o seu contrato nesse aspecto, seu Jurandir. Então, tem direitos que ele não está ganhando. Tem direito que ele não está recebendo por força da não formalidade do contrato de trabalho aqui. Tá, né? Certo. Doutor Guilherme, a dona Valesca, ela é aqui de Porto Alegre. Ela diz que o marido dela está cumprindo o aviso prévio e optou por trabalhar 23 dias. Porém, ele faz horas extras todos os dias, pois ele é motorista. Isso implicaria nos dias que ele tem que cumprir de aviso ou ele tem que receber as horas extras? Na verdade, é uma faculdade do empregado, ele tem uma opção, quando ele recebe o aviso prévio, de reduzir em 1 semana o período do aviso prévio, o período de trabalho dele, de cumprimento do aviso prévio. Ele recebe por 30 dias, mas só trabalha 23, porque ele pode diminuir 7 dias, né? Que aparentemente foi o que aconteceu nesse caso. Ou ele poderia trabalhar os 30 dias, reduzindo em 2 horas por dia a jornada de trabalho dele, né? Em qualquer caso, ele vai ter direito de receber as horas extras. Se ele fez horas extras, ele vai ter o direito de receber as horas extras. Isso não fica, de modo algum, prejudicado pelo fato dele ter optado
por esses 23 dias. Não há nenhuma condicionante disso aí. Não. A pessoa, hora extra é uma coisa... Fez hora extra, tem direito a receber as horas extras que fez. Tá certo. Então, dona Valesca, avisa aí o seu marido que ele tem direito de cobrar. Vai lá e recebe e não tem brincadeira, não. Doutor Fernando, o Carlos mora aqui em Esteio, aqui bem pertinho. A empresa onde trabalho mudou-se para outra cidade distante de onde moro, 101 quilômetros. Não consta no meu contrato que devo acompanhar. Ele quer saber se sou obrigado a acompanhar a empresa ou devo ser indenizado. Bom, seu Carlos, né? Yeah. Seu Carlos, como 100 quilômetros, né, do seu domicílio, né, da onde o seu Carlos reside, vai modificar a forma de chegar até o trabalho, vai ter um ônus. É tudo diferente. Não há uma obrigatoriedade, É caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? E vai receber todas as verbas. Se houver a concordância, né, dele em se modificar e houver um acordo, pode vir a receber alguma indenização, né, de porcentagem por modificação do contrato de trabalho dele. Mas, de regra, é caso, sim, de ser indenizado, de haver uma rescisão indireta, tendo em vista que essa modificação da empresa a mais de 100 quilômetros do seu domicílio vai influenciar, sim, na sua vida, né, e na sua atividade. Então, indiscutivelmente, que cabe essa indenização aí, colocar através da rescisão indireta, né? Eu sempre ressalto aqui, doutor Fernando, é bom o senhor saber, porque são as novas regras do programa, quando tem um juiz do trabalho aqui, eu sempre deixo as perguntas mais fáceis para o juiz, entende? Porque o juiz não está muito acostumado a vir aqui, o advogado sempre recebe as mais difíceis. Então. Por exemplo, doutor Guilherme, chegou uma pergunta do Juliano aqui de Canoas, eu sei que é extremamente difícil, mas eu vou lhe perguntar. Entrei com uma ação trabalhista há 2 anos e ganhei a ação. Porém, a empresa entrou com um recurso de revista e me parece que vai ser julgado em Brasília. Ele quer saber se isso é correto. Sim, o recurso de revista é um chamado recurso extraordinário, né, trabalhista, é um recurso fora. A gente tem o recurso ordinário, que é equivalente à apelação civil, que é o duplo grau de jurisdição, é o que é natural em qualquer processo. Né, e extraordinariamente pode ter cabimento um terceiro recurso, formar um terceiro grau de jurisdição, quando existe alguma ofensa à Constituição, à legislação federal ou um conflito jurisprudencial. Né? São as hipóteses aí, grosso modo, de cabimento do recurso de revista, que é um recurso extraordinário. Nesse caso, que ele narrou, está correto, o recurso de revista é julgado em Brasília pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? E não posso fazer uma previsão de tempo de julgamento, houve época, demorar 10 anos o julgamento definitivo de um recurso, porque o fluxo de processos, o afluxo de processos, né, de recursos de revista para Brasília, sobretudo em agravo de instrumento, que é a situação em que a pessoa interpõe o recurso de revista tentando ir para Brasília, mas não é recebido o recurso porque não era uma hipótese de cabimento do recurso. E o terceiro grau de jurisdição ele é extraordinário, ele não é o normal. Né? E aí as pessoas não se conformavam com isso e faziam muitos recursos para ter admitido o seu recurso de revista, que é o nome desse recurso é o agravo de instrumento. E aí eles têm um volume imenso lá, chega a ter 10 mil processos para cada ministro do TST julgar, né? E isso evidentemente é invencível, né? E acaba demorando bastante em alguns casos. Por isso que eu disse que as perguntas fáceis aqui são feitas por juiz. O juiz sabe mais que o advogado. Pelo menos é o que se pressupõe, né, doutor Fernando? Mas, doutor Fernando, essa história, o senhor me falou há pouco que fez um curso, foi isso? Um curso em São Paulo, sobre direito digital. Digital. E isso não aproveitando o gancho aqui da resposta do doutor Guilherme, doutor Guilherme Zambrano, isso não agiliza um pouco o andamento ou não? É que, na verdade, o consumidor em pauta, ele é um direito digital, que é a questão interdisciplinar das inúmeras áreas do direito, né?
E às vezes nós colocamos a questão do direito digital como o processo digital. O processo digital do direito do trabalho, ele é diferente dessa nova área do direito digital, né? O processo do trabalho digital, o EPROC, que tem na Justiça Federal, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também está assumindo cada vez mais a digitalização das demandas, e efetivamente veio para melhorar a condição de prestação jurisdicional. Entretanto, continuamos precisando do elemento principal, que é o funcionário público qualificado. Precisamos, e cada vez mais, dessa ordem, né? Bons profissionais à frente desse instrumento que veio, sim, para facilitar, né? E ajuda. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor Fernando, do Davidson, aqui de Porto Alegre. No momento estou de atestado, mas meus colegas de trabalho falaram que fui demitido por justa causa. Eu ainda não sei o motivo e nem a empresa falou comigo. Se a informação for verdadeira, que direitos eu tenho? Quais os meus direitos? Perguntou o Davidson. Bom, Davidson, nós estamos... Primeiro, a empresa deverá te comunicar, né, se efetivamente foi demitido ou não foi demitido por justa causa, né? Estamos ainda na verbalização dos colegas, né? Então, sobretudo o motivo, né? E ainda mais temos que verificar qual é o motivo, qual foi o ato que ele cometeu, que gerou a justa causa ou não. Claro. Né? Então, a princípio, não há. Digamos que haja a notificação e tenha um dos inúmeros motivos pelos quais a empresa pode demitir por justa causa. Mas temos que saber qual é o motivo específico. E mesmo assim, há a possibilidade do ajuizamento de uma ação, se não houve aquele motivo, se não há conformidade dele com aquele motivo que ele foi demitido, há a possibilidade de uma ação de reversão da demissão por justa causa. E aí sim cabe ainda, se for notificado e não for verdadeira aquela justa causa tida pelo empregador, caberá ainda a reversão e uma indenização por dano moral, né? Ou seja, digamos que há uma improbidade administrativa, enfim, qualquer relação que haja dentro da relação de trabalho, uma vez não provado pelo empregador, haverá o quê? Uma indenização. Portanto, aguarde, né, Davidson, aguarde vir a notificação e depois procure um profissional da sua confiança para tomar as medidas cabíveis se forem necessárias, né? Doutor Guilherme, eu tenho aqui a pergunta do Maciel, que mora na cidade de Tramandaí. Ele disse que mudou a função dele de servente para pedreiro. E ele quer saber se ele tem que receber um aumento e se isso deve ficar registrado na carteira dele. Sim. Precisa, sim, para as duas perguntas, né? Deve ser registrado na carteira, porque a carteira contém a anotação da função, né? Então, se houve uma alteração na função, tem que ser alterada a carteira de trabalho, precisa ficar registrado na carteira de trabalho. Da mesma forma, como aparentemente ele trabalha no setor da construção civil, é um setor muito organizado, que tem normas coletivas em todos os lugares. Certamente tem uma norma coletiva aplicável à região de Tramandaí, né, abrangendo o município de Tramandaí. E aí, na convenção de coletiva de trabalho, costuma ter a previsão de um salário diferenciado para quem é servente e para quem é pedreiro, né? Então, ele teria direito tanto à anotação da carteira de trabalho quanto ao aumento salarial. Eu sou, seu Marcel, aí de Tramandaí. Tem muito direito que a gente não sabe que tem, né? Pergunta aqui e a gente esclarece. Ainda mais quando dito por um juiz do trabalho, realmente isso aí é o que deve acontecer. Seu Marcel, vai lá, pede para registrar na carteira e pede o aumento que tem direito. Porque às vezes o patrão meio que se faz de desentendido, né? Pois é, pode acontecer. Pode acontecer, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema com alunos da especialização, uma pós-graduação onde eu dei aula, e eu consegui reunir um grupo aí de 8 ou 9 alunos e a gente fez um levantamento de 550 decisões do Tribunal Regional da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, sobre esse tema do acréscimo salarial, da diferença salarial, quando havia uma mudança de função, mas não tinha, como nesse caso do Maciel, uma convenção coletiva de trabalho dizendo qual é o salário para cada função, né? E aí a gente definiu, conseguiu identificar os parâmetros que a jurisprudência utiliza para definir quando a pessoa tem e quando não tem direito ao acréscimo salarial,
né? É um estudo bem interessante que foi publicado na revista do Tribunal do Trabalho aqui da 4ª Região há uns 2 anos, mais ou menos, e trata justamente desse tema nos casos em que o empregador se fez de salame e não tem a norma coletiva para solucionar a questão. Eu nem quis falar em fazer se fez de salame, porque eu digo assim, se fez desentendido. Mas o doutor Guilherme já chegou aqui e disse... uma linguagem mais coloquial. Não, mas isso aí fica bem coloquial. Realmente tem muito empregador que faz isso, hein, doutor Fernando? É verdade. Porque e chega na hora, vai para cima do advogado. Daí, né? Mas, na verdade, a questão de trazer o direito para essa linguagem mais coloquial é o que se quer. Isso é democratizar o direito, né? Então, tenho certeza que o telespectador entendeu e fica de uma forma muito mais compreensível. Muito mais, claro. Até, né? O juridiquês esse não é mais o que se quer nas tratativas. O telespectador deve estar xingando o apresentador. O apresentador fica lá cheio de coisinhas lá e o juiz está dizendo que é isso aí, está se fazendo salame. E é verdade, ele está se fazendo salame. Está fazendo salame aí. Está fazendo salame e eu fico aqui querendo colocar panos quentes. Faz favor de pagar o que é correto aí. Né? Tá certo. Bem, nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, e que hoje tratou de direito do trabalho. E eu tive um prazer enorme de receber aqui o doutor Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho, que veio hoje abrilhantar esse programa, e rever o meu amigo Fernando Witt, que fazia muitos anos que eu não via. E eu quero agradecer aos dois pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Voltem sempre. Agradeço muito a oportunidade de estar novamente aqui contribuindo. Tá bom. Uma pequena parcela de contribuição a todos os telespectadores. Foi grande, não foi pequeno, foi grande. Então, agradecendo ao doutor Guilherme Zambrano e ao doutor Fernando Witt, eu quero lembrar a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui às 6h30, vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.